Para encerrar o que a gente está falando sobre os livros apócrifos, tá? Nós temos na Bíblia Católica 1 e 2 Macabeus, Tobias, Judite, Baruque e Sabedoria Eclesiástica. E encerrou aí, que era sobre o que nós estávamos falando. Dudu. 13º capítulo de Daniel também. Que é até sobre a canção da fornalha, assim, tudo isso. Foi tudo isso? Uhum. Mas tem mesmo, Esses, então, são os apócrifos que compõem a Bíblia Católica e que não são inspirados por Deus, certo? Por isso que nós não temos a nossa. Agora vamos seguir, que eu tenho, a minha mãe, em vez de ser minha amiga, irmão, eu não sei o que deu nela, que acho que ele quis me redar com a última sabe? O inimigo se levantou. O inimigo se levantou. Ó, mas a pergunta dela é muito importante. Por que é importante? Quando eu estava no ensino médio, eu tinha mania de debater com o professor. Adorava. Quem nunca? Jovem atribulado. Jovem atribulado, atribulado e revoltado. E geralmente vinham aquelas perguntas de, mais ou menos como a minha mãe fez, se como que aquilo que nós temos na Bíblia, a palavra que nós temos aqui, não tem, agora diferente do Kenyon, é realmente a palavra de Deus. É realmente, como é que é aquilo que nós temos hoje como tradução? Ela está realmente balizada nos originais. Então esse tópico, a veracidade da Bíblia, diz respeito à verdade do que está escrito na Bíblia. A verdade a respeito daquilo que foi traduzido e que nós temos hoje. Então nós vamos estudar aquele nome difícil lá, o primeiro, manuscritologia bíblica, que é o estudo dos manuscritos bíblicos. Depois nós vamos falar um pouco em torno da quantidade de manuscritos que nós temos. E depois nós vamos falar sobre a confiabilidade daquilo que nós temos também como Bíblia Sagrada. Primeiro, manuscritologia bíblica. O que a gente precisa entender? O que nós temos como Antigo e Novo Testamento não foi um acidente. Ninguém instalou um dedo lá, apareceu um monte de manuscrito seguinte, esse aqui não foi, minha mãe mandou escolher esse aqui. Esse estudo de manuscritologia é a ciência que cataloga, compara e estuda os manuscritos antigos da Bíblia para a determinação do texto mais exato ou mais antigo possível. Então, o que você precisa entender? Os manuscritos que nós temos fragmentos de manuscritos, que é só 1, 2 ou 3 versículos de uma carta, de um evangelho, assim por diante. E nós temos também capítulos, textos e livros inteiros desses manuscritos bíblicos. E eles são catalogados, são separados, e existe até inclusive uma instituição hoje que ela está sendo responsável por digitalizar todos os manuscritos que nós temos disponíveis. Eu não me lembro o site de cabeça agora, mas é um site que tu entra e tu tem acesso a todos os manuscritos que já foram digitalizados. Então muitas vezes nós temos a ideia de que isso é algo muito distante da gente, ou que a gente nunca vai ter acesso a essas coisas. Essa semana eu assisti 2 aulas de 30, 40 minutos cada falando a respeito disso, e tem muita coisa que a gente não faz nem ideia a respeito disso. E o que é interessante, que o pastor que estava dando essa aula falou, é que os tradutores mais confiáveis eram os analfabetos, por incrível que pareça. Isso é uma curiosidade. Por quê? E por que eram os analfabetos os tradutores mais fiéis? Porque muitas vezes eles não sabiam o que estava escrito ali. Eles só pegavam e faziam o mesmo símbolo, o mesmo desenho. Então por isso que eles eram tidos como os mais confiáveis. Mas claro que também haviam aqueles, né, que se achavam um dono da cocada preta e colocavam, davam alguma coisinha ali, outra coisinha ali, acrescentavam, retiravam. Não sei na sua Bíblia, mas alguém que já pegou uma Bíblia e que nessa Bíblia haviam passagens que estavam entre colchetes? Alguém já?
Por que estão entre colchetes? Porque existe uma certa... Existem manuscritos que contêm aquele trecho que está entre colchetes e existem manuscritos que não têm aquele texto que está entre colchetes. Exemplo. O final da oração do Pai Nosso no Evangelho de Mateus, a mulher adúltera no Evangelho de João e o final do Evangelho de Marcos. Esses são alguns exemplos que nós temos de textos que tem em alguns e não tem em outros. Mas aí você me pergunta, algum desses textos que estão entre colchetes, que tem ou não tem, algum deles interferem de forma significativa? Não interfere. A gente consegue reconstruir toda a doutrina bíblica, como nós a temos hoje, com ou sem esses textos. Então a gente pode ficar tranquilo com relação a isso. Com relação às traduções, é interessante, porque Antigos da Bíblia é para a determinação do texto mais exato ou mais antigo possível. Quando vão ser realizadas as traduções, a equipe que é responsável por fazer a tradução, ela tem duas opções. Ou ela prioriza o sentido, ou ela prioriza o original mesmo. Por quê? Porque a gente precisa entender que muitas palavras e expressões que eram comuns lá naquela época não são comuns hoje. Tem um exemplo em Salmo, não lembro o Salmo que é agora, mas no original, o irmão chegaria aqui na igreja e leria: o Senhor é a força do meu chifre. Imagina um camarada lendo isso. Imagina se fosse casado lendo isso. Não ia dar, né, gente? Então, ainda que o original, priorizando o original, a tradução seria essa, porque o chifre tinha toda uma simbologia por detrás do chifre, do povo judeu, com relação à força e assim por diante. Não faz sentido para nós. Não faz sentido. Então, priorizando o sentido, nós temos então: o Senhor é a força da minha salvação. Tem uma referência no livro de Salmos aos rins. Aos rins. Só que o centro emocional do hebreu antigo eram os rins e não o coração. Então se faz uma referência aos rins. Então digamos assim, as trocas de palavras que se fala que pode vir a existir é mais ou menos nesse sentido, não que vai mudar o sentido. Esses dias alguém colocou aí algo já no Novo Testamento, no grupo da igreja. Quem é nascido de Deus não peca. E aí, peca ou não peca? Peca. O que está errado? A tradução está errada? Não, a tradução está certa. A meio da revista corrigida, a tradução literal. É traduzido literalmente. Só que no idioma grego, para quem lê, quem é grego, que leu, ele já tinha o conhecimento e sabia que a palavra hamartia que está lá tem um sentido de continuidade. Aí quem já traduziu a revista atualizada, uma das Bíblias que nós gostamos também, não é revista corrigida. Sim. Ela já vem, não vive na prática do pecado ou não vive pecando. Olha só. Sentido versus original. Por isso que é importante saber disso, estudar, né? E por isso que é importante ter mais de uma tradução da Bíblia. Por isso que muitas pessoas, a maioria do pessoal que não é crente, que é ateu, aí nós fala, a pessoa testou a palavra, isso aqui, a diferença é apenas uma interpretação da tradução para adaptar a leitura. E se você for ver a tua NAA, a leitura dela é muito mais compreensível, Mais claro. pegar uma Almeida de 1848. Para mim, hoje, as versões que eu mais gosto, para mim é melhor de ler, é a NAA, que o Micael citou, e a NVT. Para mim. Mas eu não tenho tanta familiaridade para falar da NVI. Mas acredito que o irmão Fábio tem mais ou menos. Mas para NAA e NVI. NAA e NVT. A King James também é ótima. King James também é ótimo.
Porque, mas falando da NAA e da NVT, é aquelas, até onde eu sei, são as traduções mais recentes que nós temos. E essas não são métodos de tradução dinâmica. Hoje está muito comum a Bíblia Viva, a Bíblia NTLH, esse é o método de tradução dinâmico. O autor pegou já um texto traduzido e atualizou com o que ele entendeu. Eu vou aproveitar que o pastor não está aqui, eu vou falar do domingo passado. Está sendo gravado. Está sendo gravado. Ansioso, meu Deus abençoe. Pastor, isso é obra do inimigo, pastor. Isso é obra do inimigo. Amanhã tá no celular dele. Vai pegar um banco de Gente. Vai editar o vídeo, né? É fake news. 5 pila o vídeo. Gente, domingo. Vou falar igual. Domingo, o pastor fez a leitura de Filipenses 2. E ele fez a leitura da NTLH. A leitura da NTLH, ela vai dizer que Jesus deixou de ser Deus. Isso interfere totalmente na nossa doutrina. Porque Jesus precisava ser Deus para pagar a nossa dívida. Se ele não fosse Deus, não teria como pagar. E se não pagasse, ele estava pagando. Claro que para quem conhece já, Sim. entende, né? Mas para quem está chegando, por exemplo, um visitante, por exemplo, é esse ponto que você quer. Que eu quero chegar. Eu tô dando todos esses exemplos para vocês estarem contextualizados e situados dentro disso. Para vocês entenderem como é importante ter mais de uma tradução. Vocês se esforçarem. Vocês vão me ver muitas vezes no culto com o celular. Mas por que eu estou com o celular? Eu tenho um aplicativo na Bíblia no meu celular e aqui eu consigo ter pelo menos 5 traduções da Bíblia. Então, por exemplo, quando no domingo foi feito, claro, ele deu no Data Show, eu tenho certeza que ele não era NTLH, só pela capa era assembleiano. E abraço, pastor. Abraço, pastor. Já vai ligando pra ele aí. É certo que é banco. Então, assim, eu se levantou. Então, quando ele leu, eu já instalei, eu olhei pro tio Marcelo, eu olhei pro Fábio, eu já fiquei no levar. Será que fui só eu? Peguei o celular e falei, realmente era a tradução. Não me comprometa, né? Pode repetir os nomes, por favor? Tem que editar esse vídeo. Ô, Léo, repete os nomes. Eu vou cair, mas eu não vou cair sozinho. Na leitura, a leitura ela dizia que Jesus era igual a nós. Jesus nunca foi igual a nós. Jesus ele era igual a Adão antes da queda, sem pecado. Nós não. Ele era a nossa semelhança. Por isso que Jesus é chamado de o segundo Adão. E olha que uma tradução de uma palavra errada pode dar um entendimento totalmente errado. NTLH, Viva, a Mensagem. Aí eu gosto da NTLH. São versões que para quem está chegando, para quem está começando, realmente é muito bom. E quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa contar não apenas com o nosso intelecto. Lá em 1 João vai falar que nós temos o Espírito da Verdade habitando em nós. Então, apesar dessas situações e dessas circunstâncias, a gente precisa contar com o Espírito Santo e pedir não a revelação, a iluminação. Esse eu ouvi do pastor Oswaldo, eu nunca me esqueci. Porque muitas vezes a gente tem o hábito, eu recebi a revelação, desceu o anjo. O que tinha para ser revelado, já foi revelado. Então o que nós recebemos hoje é a iluminação a respeito
dessa revelação, dessa palavra. Todos entenderam até aí? Ninguém quer falar mais alguma coisa que está sendo gravada ali, não sei. Eu tenho duas. Uma é uma questão sobre o que ele falou de King James. Aí agora é uma dúvida realmente para tirar da minha cabeça. Posso estar errado, mas King James não foi quem traduziu errado a palavra Lúcifer. E hoje em dia a gente conhece como Lúcifer. Porque tem esse erro que hoje em dia a gente conhece o Lúcifer como o diabo. Não é? Mas não foi King James que fez esse erro, e que até onde eu sei foi esse. E ele acabou de falar que a King James era boa pra gente. Aí fica nessa dúvida, é ou não é boa? E tem esse erro aí. Pede ajuda dos universitários. Levantou o olho. Não é essa dúvida. A dúvida foi King James que cometeu esse erro ou não, porque ele falou que King James é uma boa tradução. Aí esse erro de Lúcifer foi de King James ou foi de outro? Nós vamos encontrar no hebraico lá Satã. Se não me engano, isso é Vulgata. Era Vulgata. É o que eu tô falando. Aí vai encontrar o nome Lúcifer também no Antigo Testamento, que é de luz. E a outra agora a outra questão já mas é importante. Daqui a pouquinho o anjo recebe e te traz a Iluminação, exatamente. Tu falou que a iluminação e a revelação são coisas diferentes. Mas tu falou no caso que agora se a revelação for para nós aqui, eu tenho minha revelação que o Micael vai casar. As duas você já vai Eu tive revelação que o Micael vai ter um filho, por exemplo. É esse tipo de revelação. Pode ser revelação ou revelação? Revelação da carne. Vamos lá, pessoal. Porque a revelação e a iluminação na tradução é a mesma. Ó, o Dudu tá perguntando se desceu o anjo do céu e ou soprou no ouvido dele. O Micael vai ter um filho. Isso é revelação ou é o quê? Segundo Micael é a carne. Arrependido. Segundo Micael não é bíblico. Não é de Deus isso aí. Essa questão que tu levantou agora, nós podemos nos deslocar. Eu só quero saber entender a diferença da palavra. Não precisamos entrar na Deus. Só a diferença. Não, nós estamos confundindo o espírito de profecia com a revelação e iluminação do Espírito Santo em relação à Escritura. Hoje, qual é o tema da lição hoje? Conhecendo A Bíblia. Sim, amor. Estresse. 1, 2, 3, Continue não vai. A questão é a seguinte, ele falou que revelação e iluminação são coisas diferentes. Porém, quando a gente tem uma iluminação sobre alguma coisa, as duas falam de revelação. Nesse caso, seria a mesma coisa revelação e iluminação, ou também tem uma diferença? Porque na tradução de tirar algo do escuro, da sombra, que a gente vê da própria palavra Apocalipse, seria a mesma coisa. Então, nesse caso, seria a iluminação, seria a revelação, ou é a mesma coisa? Quando é sobre alguém, a vida de alguém. Ou é a carne? Não, no mesmo sentido, não. No mesmo sentido, não. Iluminação. Iluminação, qualquer pessoa pode ter. Revelação da palavra, qualquer pessoa pode ter. Revelação nesse sentido, só um crente batizado com o Espírito Santo, sob a ação do Espírito Santo, num momento específico, para a edificação da igreja, vai acontecer. Aí não é revelação. E é isso, então, rapidinho para não sair do foco, né? Senão vai ter que ficar do horário. E a questão da iluminação. O Espírito Santo só vai iluminar o crente daquilo que ele leu. Aí entra o E discernimento. daquilo que ele ouviu. Tem pessoas que vão ser salvas com a carga de evangelho que elas responderam. A Bíblia chega ao ponto de dizer que os homens são indesculpáveis. Romanos 1
quê? A própria natureza prega o evangelho, proclama a glória de Deus. Revelação geral. Revelação geral. Vai ser Nós vamos abordado. entrar nesse ponto já também. Tá no PDF. Tá, vamos lá. Tem que acelerar aí. Voltando para o horário. Vamos lá. Ó, e aqui nós temos, não vai estar muito visível para vocês, tá? Mas ali nós temos aqui um gráfico sobre a distância entre aquilo que é o original e aquilo que é a cópia de um manuscrito, correto? Então nós temos aqui para vocês terem uma ideia, tá? Ali nós temos os escritos de Platão, os escritos de Homero, que são grandes personagens da literatura grega, que o intervalo entre o original e a cópia é de mais de 1000 anos. E tu vai numa faculdade, eles vão ensinar aquilo como texto fiel. O Novo Testamento é de menos de 100 anos. Menos de 100 anos. Para vocês terem uma ideia. Passando. Então nós temos em torno de 20.000 manuscritos. Cerca de 6.000 em grego, 10.000 em latim e 9.000 em outros idiomas. Fica ali na casa dos 24.000 e 25.000 manuscritos. Então, quando vão fazer uma nova tradução bíblica, quando vão estudar a Bíblia, tem toda essa carga, esse material para catalogar, separar, e existe toda uma série de critérios em torno disso para dizer o que é mais confiável, o que não é tão confiável, por que esse aqui chamou Jesus de Senhor, por que esse aqui colocou só Jesus, o que esse que traduziu esse manuscrito da outra cópia estava querendo dizer quando enviou para lá. Então tem todo esse estudo em torno disso. Então, mas a nível de comparação, tá? O Novo Testamento tem em torno desses 25.000 manuscritos. Homero, 643. Platão, apenas 7. E é tido como incontestável, né? E é tido como incontestável. Vários fatos históricos são, né? Exatamente. Bem menos, digamos assim, provas de que existiram, de que foi correto, é isso? Então, existem materiais com um número de indícios e de provas muito menor, que é tido como incontestável. E nós temos a Bíblia com um número muito maior de provas, que é tido como incontestável. É o mundo se levantando contra a igreja. Para finalizar, nenhum documento antigo possui o mesmo número de manuscritos como o Novo Testamento. Então a gente pode ficar tranquilo mais uma vez que aquilo que nós temos aqui é verdadeiro. Amém? Eu vou mandar depois um vídeo nos grupos ali com alguns assuntos falando sobre isso. Nós vamos entrar agora sobre a autoridade da Bíblia, amém? Porque se nós, como crentes, sabemos que a Bíblia é verdadeira, que as traduções são verdadeiras, que tudo isso que nós possuímos e temos hoje é verdadeiro, que é a palavra de Deus, e é autoridade sobre as nossas vidas, de nos conduzir, nos dirigir e dizer o que nós devemos ou não fazer, nós precisamos prestar atenção nessa palavra então. Então, em primeiro lugar, a palavra ela é inspirada por Deus. Em segundo lugar, a palavra ela é suficiente. E em terceiro lugar, ela é uma fonte inesgotável. Então vamos lá. Através do seu Espírito Santo, Deus inspirou homens a escreverem os livros que compõem a Bíblia Sagrada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Podem abrir, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nós precisamos entender que Deus, Ele inspirou... 3,16. Ele inspirou homens a escreverem a Bíblia. Ele usou esses homens com as suas individualidades, com as suas personalidades, a escreverem o que nós temos hoje como Bíblia Sagrada. E essa inspiração divina do Espírito Santo, ela foi tão eficaz,
foi tão verdadeira que não permitiu que a natureza pecaminosa desses homens interferisse nesse processo. Amém? Eu falando de 2 Timóteo Cabrinho, não tinha aberto. Putinha, lê pra gente, por favor. Toda a Escritura inspirada por Deus, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça. Só 16, tá bom. Obrigado. Toda a Escritura. Não é apenas uma parte dela, mas toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Tem pessoas que vão dizer que só a parte moral da Bíblia ela é inspirada por Deus, que somente o Sermão do Monte, lá quando Jesus fala para amar o seu próximo, amar o seu inimigo. Tem gente que vai pegar só lá, vão querer isolar essas partes e dizer que somente essas partes têm inspiração divina, têm inspiração do Espírito Santo. E alegam que as demais partes, aí tem erros, um erro aqui, um erro ali, que eles sempre vão querer encontrar. Mas toda Escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse, do início ao fim. Então esse papo de que a Bíblia foi escrita por homens e que esses homens adulteraram a palavra de Deus, não cai. Obviamente, né, temos que tomar um cuidado na leitura. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nem todo texto é Deus falando. Que é a questão da interpretação. Nós, assembleianos, criamos uma doutrina dizendo que Deus entregou esse mundo a Satanás. Em cima de Mateus, capítulo 4, né, a tentação, quando Satanás diz para Jesus: quem é que estava falando? O pai da mentira dizendo: está vendo isso aqui? Tudo isso aqui, se tu se prostrar, eu te darei. O diabo tentando enganar o Criador. E nós criamos uma doutrina em cima disso e ensinamos. Esse aqui. Já falei sobre isso também. E aí voltamos para aquilo que eu estava falando um pouco no início, quanto à interpretação. Porque a gente precisa saber interpretar aquilo que a gente está lendo. Por exemplo, você não pode, como o irmão Fábio citou, na tentação lá de Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, o diabo está falando uma coisa e a gente pensa: o diabo está falando a verdade. Sendo que o diabo é o pai da mentira. Entenderam? Então, toda palavra de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Ela é verdadeira e ela é eficaz. Vamos adiante. Segundo, ela é suficiente. As Escrituras possuem tudo o que é necessário para construir uma visão cristã em um mundo caído. Existem hoje muitas pessoas que levantam uma série de questões para tentar colocar a Bíblia em xeque, ou para tentar colocar alguns assuntos que a Bíblia não aborda diretamente em xeque. Mas a verdade é que, ainda que a Bíblia não fale diretamente a respeito de alguns assuntos, ainda assim ela vai fornecer aquilo que nós precisamos. Aquilo que ela fornece é o suficiente para tratar sobre todas essas questões. Claro que, por serem questões que a Bíblia não trata diretamente, nós precisamos ter um cuidado um pouco maior. Mas ainda assim, nós temos a base bíblica. Mas não somente ela é o suficiente, não somente naquilo que diz respeito ao ensino. A gente precisa também lembrar de um princípio que muitas vezes tem sido quebrado hoje, é que as pessoas elas estão em busca do sobrenatural de uma forma desenfreada. As pessoas elas correm atrás de profecias, de sonhos, correm atrás de tudo isso. Situações místicas. Nós temos um evangelho supersticioso muitas vezes. Por quê? Porque a palavra não é o suficiente. Vou dar um exemplo bem simples. A Bíblia manda você ir para a direita. Aí você ora porque você acha que tem que ir para a esquerda. Mas a Bíblia está dizendo ali. Tem coisas que são diretas. Amém? Amém. Fonte inesgotável. Sempre haverá o que aprender a respeito de Deus
na Bíblia. João 17:3. E a vida eterna é essa, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Deus e adorar a Deus. E esse conhecimento de Deus é um conhecimento de proximidade, é um conhecimento de relacionamento. Não é apenas um conhecimento teórico, intelectual, onde eu me encho aqui, mas o coração está vazio. O que nós vamos passar, o que nós vamos fazer na eternidade? Nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos conhecer a Deus sem as limitações da nossa natureza e do nosso corpo corruptível. E nós vamos passar a eternidade adorando e louvando a Deus. Nós vamos passar a eternidade adorando e conhecendo a Deus. Amém? E agora nós vamos entrar um pouco do que nós já estávamos adiantando o assunto, que é sobre revelação. Certo? Então, nós temos a revelação geral e a revelação especial. E revelação é o coração da religião. O sentido da palavra religião